Pessoal, a galerinha aí do terceiro ano, trazendo aqui mais uma aulinha para vocês, dando continuidade a funções oxigenadas, certo? Hoje nós vamos estudar as carboxílico, éster e cetonas, ok? Ó, o que vem a ser a cetona? Cetonas são todos compostos orgânicos, são compostos orgânicos que apresentam carbonila e que o carbono da carbonila tem que ser secundário. Gente, tá aqui, ó, isso daqui é uma carbonila, um carbono ligado ao oxigênio aqui com a dupla, certo? Então isso daqui é uma carbonila. E se você tem uma carbonila e o carbono aqui ele é secundário, então você tem a cetona. E para esse carbono ser secundário, basta que ele esteja ligado a dois outros átomos de carbono aqui na extremidade, ó. Ok? Então tá aqui a carbonila e tá aqui um exemplo de uma cetona, certo? Cetona que tem 3 carbonos. Tá aqui a carbonila aqui no centro, tá certo? E aqui nas extremidades carbono. Aqui, gente, é um exemplo da principal cetona, inclusive, né? Aqui nós vamos ter a acetona, removedor de esmalte, que todos conhecem. Olha aqui. Aqui é a acetona, tá certo? Que é um composto da função cetona, ok? Então, pronto. Reforçando, você vai ter aqui a carbonila e ligada à carbonila, grupos de carbono, ok? Agora vamos para a nomenclatura das cetonas. Nomenclatura oficial das cetonas, dada pela IUPAC. Você coloca o prefixo, o infixo e a terminação. Toda cetona vai terminar com ona. Então vamos lá, nome oficial, né? Você tem aqui 3 carbonos, o prefixo é prop. Entre os carbonos só tem ligações simples, o an e a terminação ona. Então aqui é a propanona, ok? Aqui você vai ter um carbono, 2, 3, 4. But, o an, porque só tem ligações simples entre os carbonos e a terminação ona. Então é a butanona, ok? Agora sim, professor, não teria que enumerar aqui essa cetona? É facultativo, gente. Olha, a enumeração nos compostos, ela se dá por conta de, para você, no caso aqui da cetona, você ter que identificar qual carbono está a carbonila, né? E aí você vê que aqui é facultativo pelo seguinte, olha, a carbonila aqui se encontra no carbono 2, ó. 1, 2, 3, 4, carbono 2. Ela pode estar também nesse carbono, mas se ela estiver nesse carbono, também é carbono 2, que eu começo a contar daqui, porque tem uma regrazinha da IUPAC, que na hora que você for enumerar a cadeia principal, você tem que levar em conta a carbonila, certo? A posição da carbonila, ela vai ter que ficar em menores carbono. Aqui no caso ela está no carbono 2, mas se ela estivesse aqui também seria carbono 2, porque eu iria começar a enumerar daqui da esquerda, ok? Por isso que é facultativa a numeração dela. Acaba que você pode colocar butanona 2, ou então não, só butanona também está correto. Agora, com 5 carbonos na cadeia principal aqui, essa cetona agora você tem que enumerar, viu? Você enumera carbono 1, 2, 3, 4, 5, e aí em que carbono está a carbonila? A carbonila está no carbono 2, por isso que aparece esse 2 aqui, tá certo? Quantos carbonos tem aqui? 5. 5 carbono, o prefixo é pente. O an é porque só tem ligações simples entre os carbonos. E o ona é a terminação, certo? Fica 2 pentanona. Mas a nomenclatura mais nova, esse 2 vai ficar bem aqui, ó. Ficaria assim, ó, pentan 2 ona. É o mais correto, ok? Aqui nós temos a nomenclatura usual das cetonas. Muito simples de dar o nome usual das cetonas. Você destaca a carbonila e o que sobra de um lado e de outro você dá o nome como se fosse ramificação. Ó, desse lado aqui você vai ter uma ramificação chamada fenil. Desse outro, metil. Em ordem alfabética, fica assim, ó, fenil, metil, cetona. Esse outro exemplo, fenil aqui desse lado. Do outro lado também tem uma ramificação que é chamada de etil. Em ordem alfabética, o etil vem primeiro. Por isso fica etil, fenil, cetona, certo? Sempre termina com a palavra cetona. Aqui você tem fenil e fenil. Por isso fica difenil, cetona. Ok, pessoal? Nós temos aí agora os ascarboxílicos. Gente, qual o grupo funcional que eu vou reconhecer o ascarboxílico? Tá aqui, ó.
um grupo funcional chamado de carboxilo. Aqui, ó, ou carboxila, tá bom? E aí o que vem a ser um ácido carboxílico? Ó, os ácidos carboxílicos, chamados carboxilácidos, são compostos orgânicos com um ou mais grupos carboxila. A carboxila, pessoal, é a união da carbonila com hidroxila, que também pode ser representada dessa maneira, de forma abreviada. Daqui a carbonila e daqui a hidroxila. Quando os dois juntam aqui no mesmo carbono, a carbonila e hidroxila, você vai ter o grupo carboxilo ou carboxila, tá bom? Esse grupo aqui, esse aqui é que nós vamos identificar que ali naquele composto apresenta ácido carboxílico, tá certo? A nomenclatura oficial dos ácidos carboxílicos, vamos lá, muito simples, olha. Você põe a palavra ácido, prefixo, infixo e sufixo. Os ácidos carboxílicos, todos eles terminam com oico. Então vamos lá. Ácido, quantos carbonos tem aqui? 1. Então o prefixo de um carbono, que indica o carbono, met. Está aqui met. O an, dessa ligação simples aqui. E o oico é a terminação. Então aqui você tem o ácido metanóico. Gente, só para dizer para vocês que essas duas figuras aqui representam as figuras que contêm dois ácidos carboxílicos. No caso aqui a formiga, que tem o ácido fórmico, que é um ácido carboxílico, o menor deles, e o ácido acético, que é o vinagre, né? Que é um ácido carboxílico, né? O ácido acético, ok? Nós vamos ver agora. Aqui, ó, ácido fórmico da formiga, o ácido da formiga. Aqui, ó, ácido etanóico, o ácido acético, que é o vinagre. Olha, por que é etanóico? 2 carbono, et. O an, por conta dessa ligação simples, entre os carbonos, terminação óico. E aí fica ácido etanóico, ok? Também conhecido como ácido acético ou vinagre, que é um ácido fraco. Aqui você vai ter, ó, 3 carbono, prop. O an, porque só tem ligações simples entre os carbonos, e a terminação óico. E aí você vai ter, então, aí o ácido propanóico, chamado também de ácido butírico, ok? Ésteres. Os ésteres, gente, são compostos resultantes da reação entre um álcool e um ácido carboxílico por esterificação. Então, se você tem um álcool e um ácido, quando juntam, ocorre uma reação química chamada esterificação, e aí, através dessa reação, você vai ter a formação de ésteres, tá bom? Tá aqui o grupo funcional do éster, tá aqui o exemplo de um éster aqui, ó. Grupo funcional, cadeia de carbono aqui, ok? Esses R aqui são cadeias de carbono, que podem ser iguais ou diferentes. Como que dá o nome oficial dos ésteres? Olha lá, primeiro dá o nome desse grupo aqui, olha, que tem um carbono. Imagine que aqui, ó, um carbono, aí você dá o nome como se fosse um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto que tem um carbono no nome dele, metano, aí acrescenta ato. E agora você dá o nome desse, em segundo lugar, você dá o nome disso daqui, dessa parte aqui, como se fosse uma ramificação. Então fica, ó, metanoato, que é isso aqui, de etila. O que é o etila? É essa ramificação aqui, ó, tá bom? Ou também chamado formato de etila, que é a essência artificial do rum e groselha. Aqui, ó, como é o nome do hidrocarboneto com 2 carbonos? Etano, acrescenta o termozinho ato. Como é o nome dessa ramificação? Etila. Então, só para reforçar para vocês, aqui vocês dão o nome como se fosse hidrocarboneto, acrescenta o termo ato, etanoato. E aqui dá o nome como se fosse ramificação, de etila. Ou também conhecido como acetato de etila, que é a essência artificial de maçã e pera. Gente, então a nossa aulinha encerrou, né? Aí para você reconhecer essas 3 funções oxigenadas com as suas nomenclaturas, e aí fica à disposição para tirar dúvidas, por eventual, de repente aparecer alguma dúvida, pode contactar comigo que eu tiro essa dúvida. Mas muito obrigado.